A todos. Hoje teremos, então, mais uma apresentação de artigo aqui do Journal Club, do nosso grupo de pesquisa. Hoje quem vai apresentar é o Yunis. O Yunis vem fazendo estágio de pesquisa aqui no nosso laboratório, já está aí com a gente mais ou menos uns 6 meses, né, Yunis? Sim. Desenvolvendo aí, pensando num projeto de mestrado. E a gente acabou decidindo de fazer um projeto avaliando na linha da beterraba, né, da ingestão da beterraba, mas com foco mais em desempenho da força. E aí ele escolheu um artigo relacionado a essa temática e hoje ele vai apresentar, né? Então, obrigado, Yunis, pela disponibilidade. Agradeço também a todos aqui a participação. Então, fica à vontade. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, meu nome é Yunis Scarpini, né? Sou formado em Educação Física e estou fazendo aqui o estágio aqui com o professor Tiago, o professor Gustavo também, aqui no projeto do grupo de pesquisa. Então, o artigo que eu vou apresentar ele é titulado como Uma única dose de nitrato na dieta aumenta a velocidade angular máxima da extensão do joelho e força em homens e mulheres idosos saudáveis. Então, quem escreveu esse artigo foi o Kogan e colaboradores. Esse artigo foi publicado no Journal of Gerontology Medical Science no ano de 2019. Então, a introdução, eles começam inicialmente falando do envelhecimento, que o envelhecimento ele vem com alterações fisiológicas e limitações funcionais, que geralmente isso acarreta uma mortalidade da população idosa. Também vem uma redução da velocidade máxima e força máxima, e isso, consequentemente, uma redução da potência muscular. Então, isso se dá também muito pela diminuição da atividade da forma neural da aniosintase. A aniosintase é a principal enzima que converte a arginina em citrulina e óxido nítrico. Então, a redução dessa atividade da forma neural da aniosintase, ela acaba diminuindo a biodisponibilidade de óxido nítrico, que diminui também a vasodilatação mediada pelo fluxo sanguíneo. Então, essa redução dessa biodisponibilidade de óxido nítrico, ele diminui a potência máxima concêntrica, a taxa de desenvolvimento de força e a velocidade máxima de encurtamento. Então, uma via independente da enzima aniosintase é a via de nitrato dietética. Nitrato é encontrado em aipo, em espinafre e principalmente na beterraba. Então, ao ingerir esses alimentos, o nitrato ele é convertido ainda na cavidade oral por bactérias que expressam a nitrato redutase em nitrito. E esse nitrito, ele, em condições de baixa pressão de oxigênio e baixo valor de pH, ele é convertido em óxido nítrico. E assim acabam aumentando essa biodisponibilidade de óxido nítrico. Então, até a publicação deste artigo, eles já tinham evidências que o nitrato ele aumenta a velocidade angular máxima dos extensores de joelho e a potência de jovens saudáveis e indivíduos de meia idade. Porém, eles não podiam saber se replicar, se esses resultados eles poderiam replicar em indivíduos idosos. Então, o objetivo desse estudo foi observar e testar a hipótese de que a suplementação aguda do nitrato melhoraria a velocidade máxima dos extensores de joelho e a força em homens e mulheres idosos. Lembrando que suplementação aguda é uma dose e suplementação crônica são 2 ou mais, podendo ser administradas em dias diferentes. Materiais e métodos. Foram recrutados 12 indivíduos, 12 voluntários, 6 homens e 6 mulheres. Então, desses 12, apenas 3 indivíduos eles faziam prática de atividades físicas. Então, esse estudo foi um estudo duplo cego, controlado por placebo e cruzado. Os indivíduos eles fizeram uma lista dos medicamentos que eles faziam uso durante o teste observado. Então, entre esses remédios estavam antidepressivos, estatinas, antidepressivos
medicamentos para glaucoma e inibidores da mobilidade intestinal. Critérios de exclusão: idade abaixo de 65 e acima de 79 foram excluídos do trabalho, né? Doenças cardiovasculares, renais ou hepáticas, ou alguma outra característica que impossibilitasse a prática de exercício. Indivíduos que fariam uso de inibidores de fosfodiesterase, que pode potencializar a ação do óxido nítrico, e inibidores de bomba de prótons, xantina-oxidase e antiácidos, que eles podem atrapalhar a redução do nitrito ao óxido nítrico. Protocolo experimental. Então, foi orientado os indivíduos a evitar alimentos ricos em nitrato, cafeína e álcool, a não mascar chicletes, escovar os dentes e usar enxaguantes bucais no dia do teste. E as frequências cardíacas, pressão arterial e nível de oxigênio na respiração e as amostras de sangue, elas foram coletadas no tempo zero, né, para fazer o baseline, 60 e 120 minutos após a ingestão e 10 minutos após o exercício. E foi administrado 140 ml de suco de beterraba, contendo 13,4 ou 1,6 milimol de nitrato. Então, o equipamento utilizado para a coleta da anion na respiração foi esse aqui, parecido com essa imagem, e para a análise do sangue foi o HPLC. Protocolo da função contrátil muscular. Então, o protocolo de força, ele foi iniciado 3 horas após a ingestão da beterraba. Então, ele consistia de 3 a 4 repetições máximas com 120 minutos de descanso entre as séries. Então, essas repetições, elas eram executadas na velocidade 0, no baseline, 1,57, 3,14, 4,71 e 6,28 rádio por segundo. Após esse teste de força, eles faziam um teste isométrico. O teste isométrico foi feito no ângulo de 1,22 rádio ou 70 graus. E logo após o teste isométrico, eles fizeram o teste de 50 extensões máximas de joelho, o teste de fadiga, e foi executado na velocidade 3,14 rádio por segundo. O equipamento utilizado foi o Biodex, esse daqui nessa imagem. Análise estatística. Para o teste de normalidade, foi utilizado o ônibus de Agostino Persson para análise de variâncias medidas repetidas bidirecionais, né? Então, os valores de nitrato nítrico plasmático, valores de NO na respiração, valores de velocidade angular e valores de pico de torque e pico de potência. Foi utilizado esse sistema para tratamento, tempo ou tratamento e velocidade. O teste pós-hoc foi realizado utilizando o procedimento de comparações múltiplas SIDAC. Então, os valores absolutos, né, de velocidade angular máxima e potência máxima foram usados 2 amostras de emparelhamento e 1 amostra de t-teste. O tamanho de efeito foi calculado com o teste eta quadrado parcial. E para nível de significância foi adotado o valor de P menor que 0,05. O programa utilizado foi o RaspPad, a versão 8,01. Então, aqui nós temos os resultados. Aqui nós temos os valores de nitrato, nitrito e neoplasmático nas respectivas horas de coleta. Então, eles só obtiveram resultado do nitrato em relação ao placebo, em relação ao tempo. Então, só tiveram resultado significativo para o tempo e tratamento. Então, no nitrato plasmático, eles obtiveram resultados significativos em 1 hora, 2 horas e 10 minutos após o exercício. No nitrito plasmático, só obtiveram resultados significativos em 2 horas e 10 minutos após o exercício. E do óxido nítrico na respiração em 1, 2 horas e 10 minutos após o exercício. Aqui nós temos o resultado da teste de força. Então, aqui nós temos o pico de torque em suas respectivas velocidades. Então, nós temos a média e o desvio padrão. Então, para o pico de torque, eles tiveram um resultado significativo para a velocidade,
porém um efeito não significativo para o tratamento e efeitos de interação. O pico de torque isométrico, ele teve significância na velocidade também, não foi significativo para o tratamento, porém para o efeito de interação houve significância. O valor de nitrato ele foi significativamente maior apenas na velocidade de 6,28 rádios por segundo. Esse resultado também se replicou no teste de pico de potência, que também foi significativo para a velocidade, não foi significativo para o tratamento, e também teve um resultado significativamente maior na velocidade de 6,28 rádios por segundo. Aqui nós temos os valores absolutos e os relativos. Então, o nitrato dietético ele aumentou a velocidade angular máxima de 10,1 para 11,2, aumentou a potência máxima também de 3,9 para 4,04, e não foram encontrados diferenças significativas para o valor da velocidade angular máxima para as mudanças de nitrato e nitrito plasmático, mas encontraram correlações com a mudança do óxido nítrico na respiração. Em relação à potência máxima, eles não observaram relações significativas. Aqui nós temos as variáveis secundárias, né? Frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e diastólica. A discussão, eles obtiveram como resultado desse estudo que a ingestão de nitrato, ele aumenta a velocidade máxima e a potência máxima de indivíduos velhos em aproximadamente 11,4%. Então, eles apresentam estudos que dizem que idades entre 25 e 72 anos, há uma queda dessa velocidade máxima de extensão de joelho, e em aproximadamente 27%, ou 0,6% ao ano. E também há uma redução em faixa etária semelhante do pico de potência dos extensores de joelho, em cerca de 0,3% ao ano nos homens, e aproximadamente 0,6% nas mulheres. Então, os resultados obtidos com esse estudo, eles podem ajudar a reverter esses efeitos de perda de velocidade máxima de extensão do joelho e perda de potência, e pode ajudar proveniente do envelhecimento. Então, os resultados obtidos nesse estudo, eles foram semelhantes a estudos anteriores, que foram feitos com jovens de meia idade, jovens saudáveis de meia idade, e essa semelhança foi contra a hipótese deles, que dizia que os indivíduos idosos fossem mais beneficiados do óxido nítrico. Então, eles justificaram dizendo que, provavelmente, os indivíduos, os voluntários, eles não tinham um déficit tão grande de óxido nítrico. Então, para o trabalho total e o teste de fadiga, a ingestão de nitrato não teve resultados significativos. Então, justificaram esses resultados com um estudo que diz que a ingestão de nitrato ele não altera a produção de energia muscular durante exercício de extensão de joelho de alta intensidade, nem para homens e para mulheres idosos saudáveis. Aqui a gente fala da pressão arterial, não teve diferença entre o placebo e o nitrato, e houve uma tendência da pressão sistólica ela ser maior do que depois da ingestão do nitrato. Então, essa tendência da pressão arterial sistólica ser maior, ela pode se representar, ela pode caracterizar um erro do tipo 2. Então, limitações do estudo. Uma limitação do estudo que eles apontaram foi o pequeno tamanho da amostra, o pequeno tamanho dos sujeitos voluntários. Levantaram a hipótese de que a ingestão, que a força muscular, né, ela aumentaria em função da alteração da liberação de cálcio, porém no corpo do trabalho eles não discutiram essa questão, e embora eles obtiveram o resultado que a velocidade angular máxima e a potência máxima, ela aumentou significativamente, eles não conseguiram identificar uma dose ideal para essa melhora. Então, eles concluíram que a ingestão de nitrato, a ingestão aguda de nitrato, de 3,4 mols de nitrato, na forma de um suplemento concentrado de suco de beterraba, ele aumenta significativamente a velocidade angular
dos extensores de joelho e a força em homens e mulheres saudáveis com 65 e 79 anos de idade. Concluí. Obrigado, Iones. Muito bom o artigo, muito boa escolha. Eu acho que faz bastante link com o projeto que você está desenvolvendo. Espero que essa leitura e essa apresentação tenha agregado de uma forma positiva, ampliar o seu conhecimento, motivar você a buscar novas respostas ou novas perguntas de pesquisa para que a gente consiga fazer um projeto bem forte, bem consolidado, tá? E mais uma vez agradeço a sua participação aqui no nosso grupo fazendo essa apresentação, tá? Então eu vou finalizar aqui a gravação e a gente abre para as discussões. Então, obrigado.